pessoal, eu sou a Neuza Maria Bojiquian, estou aqui no ar com mais um número do Diálogo Zineu, que é uma iniciativa do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. E no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho dos acontecimentos no Afeganistão. Para isso, nós convidamos o professor livre-docente Reginaldo Nasser, da PUC de São Paulo, e o doutorando Gustavo de Menezes, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Bom, no Afeganistão, a gente está vendo, né, o Talibã, um grupo que foi formado em 94 por ex-combatentes da resistência afegã, contra as forças soviéticas na década de 80, e um parênteses, né, com o apoio norte-americano, voltou ao poder no Afeganistão com a saída dos Estados Unidos, que ali estavam presentes desde 2001. A gente viu uma população afegã temerosa, desolada, figurando no noticiário internacional e nas redes sociais. O mundo inteiro ficou questionando o que poderia estar acontecendo e perplexo, né? A gente se pergunta, com essa saída das tropas militares estadunidenses do território afegão, que, aliás, faz fronteira com países ali muito importantes, então, Paquistão, nas partes sul e leste, com o Irã, né, no oeste, com aqueles países Turcomenistão, difícil até de falar, Uzbequistão e Tajiquistão no norte, e com a China naquela parte entre norte e leste, né? É uma fronteira menor. E essa saída, a gente viu que decorreu de um acordo que foi assinado em 2020 entre o governo Trump, dos Estados Unidos, e o Talibã. Esse acordo, então, para dar finalizar, né, essa estada dos Estados Unidos nesse país, a gente vale lembrar que essa ocupação ela já vem vindo desde 2001, né, que foi na esteira dos ataques de 11 de setembro, quando os Estados Unidos, sob o governo de George W. Bush, invadiram o Afeganistão em busca de Osama Bin Laden e de outros líderes da Al-Qaeda que estariam abrigados ali pelo Talibã. E nos termos desse acordo assinado por Trump, o Talibã se comprometeu a proibir a presença da Al-Qaeda no Afeganistão, e em abril agora de 2021, o governo Biden se comprometeu a cumprir esse acordo, programando, né, essa retirada militar para acontecer nos meses entre maio e setembro desse ano. O Trump fez o acordo com o Talibã, em princípio, porque a opinião pública dos Estados Unidos era contra a política para o Afeganistão, ou seja, não queria mais a permanência das forças estadunidenses naquele país, e o Biden também entendeu dessa forma e quis contemplar esses interesses da opinião pública, né, norte-americana. Só que com a dominação do Talibã e esse caos todo que a gente está vendo aí no país, parece que a opinião pública norte-americana virou. E aí eu pergunto para vocês, para o professor Reginaldo e para o Gustavo, o que está acontecendo? Né? Assim, o que significa isso tudo? Os Estados Unidos estão revivendo o fiasco da guerra do Vietnã? Né? Tem alguns analistas dizendo que sim, tem outros dizendo que não. Né? O próprio Biden apareceu aí nas redes perplexo e dizendo que de fato o Estado que teria sido, entre aspas, construído pelos Estados Unidos sucumbiu. E antes mesmo dessa saída completa, programada aí para acontecer em meses. Quer dizer, eles não sabiam, não conseguiram, né, perceber isso. Ele se pergunta sobre o fracasso de ter gasto, né, um gasto trilionário, né, mais de $1 trilhão com essa intervenção militar, um contingente de afegão que foi treinado e equipado pelos Estados Unidos. E ele se perguntou, e eu repito aqui a mesma pergunta para vocês, por que tudo se dissolveu em poucos dias?
E aí eu completo a pergunta, onde foi que eles erraram? Né? Então, eu já passo para você, professor Reginaldo. Por favor, fique à vontade e obrigada desde já. Hein? Obrigado pelo convite, Neuza. Prazer estar aqui. A gente também faz parte do INEU e cumprimenta a iniciativa sua e Tatiana e outros colegas por esses programas que têm um fundamento importante, que é colocar debate sobre Estados Unidos e política internacional na ordem do dia. Como dizia o mestre Oliveiros, vamos para os fatos, depois a gente interpreta. Primeiro, o anúncio de que não dava mais e que esgotou, tinha que sair, foi feito lá no segundo governo Obama. E eu lembro isso, não para ter um mero detalhe cronológico, porque foi precisamente o Obama, agora o Obama do primeiro governo, o presidente que mais enviou tropas ao Afeganistão. Porque ele dizia, quando ele ganhou, que havia a guerra boa, que era o Afeganistão, e a guerra ruim, que era o Iraque. Esse boa ou ruim era em função, segundo ele, de onde estão os terroristas. Que o Iraque foi um equívoco, não tinha terrorista nenhum que atacou os Estados Unidos, e o Afeganistão. Ele também colocou como a guerra de necessidade, o Afeganistão, e a guerra de escolha, o Iraque. Pois bem, todo o pessoal, os comandantes que estavam no Iraque e que fizeram o surge, né, o aumento de tropas lá no Iraque, foram para o Afeganistão. Inclusive, algo inédito. Muda de republicano para democrata, a eleição, Estados Unidos numa guerra, e ele manteve o secretário de defesa do Bush, né? Querendo dizer com isso que permanecia a ideia da contra-insurgência, os métodos, e foi para o Afeganistão, e um aumento de tropas e uma intensificação dos ataques por drones, inclusive no território do Paquistão. E aí, passado o primeiro mandato dele, já no final mais ou menos, eles viram que não deu, que o Talibã voltou. E, portanto, começou a cogitar sair. E é interessante que no grupo, nas reuniões entre o Biden e os conselheiros, os conselheiros e o vice, o Biden era o mais favorável a sair, segundo documentos revelados pelo Washington Post. Né? Então, o Biden era um grupo ali mais forçando a sair. Bom, veio o Trump por razões diferentes, mas o que mais insistiu na saída. O Trump vinha com aquela ideia que está gastando muito, não tem nada que fazer lá, né? America First, Estados Unidos não pode se comprometer no lugar do mundo, vamos sair logo desse negócio. E até foi difícil segurar um pouco ele. Ele teve vários embates com generais, demitiu alguns, porque os generais estavam contra essa saída imediata. Controlaram um pouco, então ele chamou os talibãs para o acordo que você mencionou. Então, foi o acordo de Doha. Creio que ali já começa a vitória do Talibã. Né? Como disse clássico, Clausewitz, né? E a gente não leva muito isso em conta, repete a frase, mas não leva, que a guerra política por outros meios. O Talibã colocou como pré-condição a não participação do governo afegão. E isso foi até o final. Bom, simples. Eu estou em guerra com duas pessoas, estou brigando com duas pessoas. Aí eu faço acordo com uma e a outra fica fora. Há um sentimento óbvio de desconfiança que começa lá no Trump e vem até o Biden agora. Foi aumentando. Porque o que está ocorrendo? O que vai acontecer? Nós vamos ficar vendidos na história? Então, esse é um fio aí nessa questão. É bom lembrar, quando se fala retirar dos Estados Unidos, né,
E aqui vamos lá para o Vietnã. Completamente diferente. Aí não é nem de interpretar fatos, né? Começando primeiro por os afegãos em fuga, aquilo lá do Vietnã em fuga. Só um detalhe: o Afeganistão era no aeroporto, Vietnã era embaixada dos Estados Unidos. Perguntei outro dia para o jornalista: falei, você tem notícia de como está a embaixada dos Estados Unidos, em Cabul? Ele falou: é mesmo, não acho que não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Não morreu um americano. Absolutamente, não teve um combate. Nada. Não morreu um militar nesse momento de Cabul. Então, isso requer uma análise diferente, claro, porque havia um acordo e, até o momento, as partes estão respeitando o acordo. Os americanos e os talibãs. O talibã não está... Mudou nada o acordo. Mudou nada. Então, o que aconteceu? Aconteceu a velocidade dos acontecimentos. Aí que a crítica que se faz, alguns fazem ao Biden. Mas, mesmo assim, veja só, diz lá, os Estados Unidos retirou as tropas. Em janeiro, quando o Biden entra, sabe quanto tinha? De 2.500 a 3.000. Não tinha mais ninguém. Então, ou seja, 2.500 a 3.000 vão... Então, esses estão segurando o Talibã? Então, eles são muito poderosos, porque, pelo amor de Deus. Né? Então, não é por aí também. Não foi isso. Né? Há um outro elemento que pouco tem sido divulgado, mas que impactou bastante. Foi a saída dos contractors. Então, os empresários, aí mal traduzindo, pessoal, os empresários de guerra, terceirização da guerra. Então, tanto a guerra do Iraque como do Afeganistão foi intensamente terceirizada. Quase toda. E uma parte importante dela, entre outros que ficou, era os contratos que cuidam da parte aérea, de vigilância aérea, de drones, de aviação, de reposição de peça de avião, de helicóptero, de softwares. Então, em janeiro tinha 17.000, em abril tinha 5.000. Isso explica uma parte do avanço do Talibã para as cidades, porque, veja só, Neuza, em termos territoriais, todo o meio rural já estava tomado pelo Talibã. A incógnita era as cidades, onde minimamente tinha estabelecido um sistema de segurança com polícia e exército. E esperava-se uma ação nessa movimentação do Talibã, uma ação intensa da Força Aérea, que não teve. Teve nada, uma coisinha ou outra. Junte-se a isso. Quando o Biden, lá em abril, que você mencionou, uma questão importante foi que aconteceu? Ele parou, os Estados Unidos pararam de passar um tipo de repasse de verba, de dinheiro, para o governo afegão pagar o soldo de policiais e militares. Ficaram sem receber. O Talibã começou a comprar esse pessoal. Não tem absolutamente nada com Islã, com ideologia. Tem repórteres do Washington Post que estavam em campo, ali vendo. E um deles contou, inclusive, que um policial afegão, que ele era afegão, estava trabalhando para o Washington Post, confundiu com alguém do Talibã. Ele falou, ontem era $100, hoje vocês estão pagando 150 para abandonar. Então, eles foram abandonando por medo, por insegurança de não saber o que os Estados Unidos vão fazer, foram se vendendo, não tem força aérea. Né? A coisa foi desmanchando completamente. Aí não se esperava. O serviço norte-americano erraram feio, não há dúvida nenhuma. Né? Então, e um fator mais estrutural, esse é mais imediato, é a corrupção. Eles montaram uma força em torno, somando policiais e militares, de 300.000 homens. Para ter uma ideia, em 2002, a força policial estava em Afegã, 9.000, praticamente não existia. O exército tinha 70, 80.000, especulação. Mas quase não tinha nada. Então, chegou uma força, bem armados, mas, durante todo esse período,
relatos de corrupção, inclusive muitos cúmplices de grupos insurgentes, né? Nada, ou seja, nem de longe uma ideia de um exército nacional, né? São pessoas armadas, isso sim, muito bem armadas, né? Agora, já também puxando um outro tema relacionado a esse, que eu acho que é bom que se diga, o que gera uma interrogação. Para onde vão esses 300 mil? Tá, alguns vão todo mundo vai para o Talibã? Mesmo os que for, é confiável? Quer dizer, estão aderidos ao projeto do Talibã? Não dá para saber. Ninguém até agora sabe direito para onde vai isso, né? Mas o fato é que isso foi velocidade. Agora, exagerou-se muito, alguns propositadamente, que bom, a hipocrisia, mas política é isso do Trump, pois ele que queria sair, aí a turma do Trump, quando acontece isso, fala que é o Biden, né? Usaram muito isso. Agora, Cabul não é o Afeganistão, pelo contrário. O presidente do Afeganistão sempre foi chamado de forma jocosa pelos afegãos de prefeito de Cabul. O Afeganistão, 75%, eu não sei, não tenho os dados aqui, se é o maior do mundo, mas 75% da população é rural. Claro que uma queda de uma capital é importante, não tem dúvida nenhuma, mas ela dá mais visibilidade e aguça uma percepção do que propriamente a realidade do país. O país é muito fragmentado socialmente e politicamente em decorrência disso. Tribos, aldeias, comunidades, né? E daí que vem aquela história também, que diz assim, cemitério de império, fica todo mundo repetindo. Aí, tempo atrás, aí que eu escrevi o livro e tudo, tá, mas por que é cemitério de império? Tem algum espírito que baixa lá tal? Claro, tem o sentimento anti-estrangeiro que ocupa as suas terras, sem dúvida nenhuma, esse sentimento é muito forte. Mas a questão é a estrutura geográfica e social. Então, boa parte, não só, mas boa parte do país é deserto e montanha. A parte que é mais irrigada, tudo, boa parte dela é onde tem as papoulas opiáceas, né, que dá o ópio, heroína, e assim por diante, que é controlada por vários grupos. O Talibã entre eles, não é só o Talibã. Dá muito dinheiro. E a presença dos Estados Unidos lá aumentou, não sei por quê. Então, é muito fragmentado. Então, no fundo, reformulando, não é que é cemitério de império, é cemitério de quem quer que queira estabelecer um poder centralizado e unificado. Ou seja, eu quero dizer com isso que o Talibã não é que ele não vai, ele já fez acordos, está fazendo, e vão ser acordos com vários líderes, senão não governa. Ninguém governa o Afeganistão. Ontem, eu vi um especialista, inclusive mostrando mapa, como os mapas nos traem, né? Às vezes põe lá, território dominado ou contra o Talibã pelo Talibã. Não é homogêneo. Não é a mesma coisa falar, dominou o Estado de São Paulo, é o Estado de São Paulo. Domina uma parte. Ninguém domina tudo. Impossível. Durante esses 20 anos, tinha muito caso que o Talibã nunca entrava nas capitais de província, mas as províncias estavam todas cercadas por ele, meio rural. Então, muito difícil, né? Então, é essa coisa do cemitério de impérios. E, portanto, difícil se unificar. E, como você descreveu bem, é muito importante esse negócio da fronteira. Ao mesmo tempo que ele tem essa ideia de isolar as aldeias, então elas são verdadeiras fortalezas. A palavra em pashtun é quat, que é uma... Parece senhor feudal, tem aqueles feudos na Europa e tal. Ao mesmo tempo, na medida que tem vários vizinhos e está ali na Europa, na Ásia Central, o fluxo ali é muito grande. O Irã se aproximou muito, tanto é que lá atrás, na década de 90, eram inimigos o Talibã do Irã. A Guarda Revolucionária ajudou muito a tomar várias províncias, com arma, tecnologia. O Paquistão sempre ajudou. E o tamanho da fronteira é 1.720 quilômetros, fronteira com o Paquistão. Então, não tem praticamente fronteira ali, eles ajudam. Tal. Os tajiques, os beques também, ali é para onde sobe a droga, que vai para a Rússia.
Então, é um negócio muito difícil controlar isso tudo. Isso que é importante. Né? Então, veja, tudo isso aí. O desagou, essa elite afegã ganhou muito dinheiro, muito, mas muito. E, claro, não está nem aí para o país. O Karzai, que foi o presidente, ficou 8 anos, foi colocado pelos Estados Unidos, foi eleito. Tudo. A família dele, os jornalistas lá descrevem assim, sem meias palavras, é literalmente mafiosa. Um irmão dele é na área de drogas, o outro de armas. Então, veja, esse que entrou também corrupto, eles mandaram dinheiro para o país do Golfo. Então, na hora que esses caras viram que a coisa estava a velocidade mais do que esperava, eles saíram. Aí essa velocidade triplicou, quintuplicou, porque não tem presidente, não tem ministro, não tem nada. Foi embora. Então, foi embora. Então, foi a velocidade. Então, eu diria, é fundamental o que está acontecendo, a gente está olhando para isso tudo, mas sem muito a decretar fim de império, fim de projeto norte-americano. O projeto norte-americano, lá. Os Estados Unidos não vai enterrar esse projeto. Logo, logo está em outro lugar. 2 trilhões de dólares. E foi para onde isso? Foi para a mão de empresas. Então, essa história de ficar falando que perdeu, ou que os economistas falam, gastou numa perspectiva, ganhou em outra. Ué. Então, não é só arma, a arma é mais. O The Intercept soltou, inclusive, o quanto lucrar, em percentual, em ações, tudo mais. Mas, assim, terceirizou remédio, alimento, roupa, qualquer coisa que você faz na guerra. Imagina isso. 20 anos é muita coisa. Agora, ao mesmo tempo, esgota. E um grupo de uma elite americana, da qual faz parte o Trump, o Biden, por outras razões, chegaram a um consenso que tinha que sair. Isso foi consensual, ninguém era contra. Ninguém. E agora, Neuza, eu vi a pesquisa recente, continua apoiando. Caiu, mas continua apoiando a saída. Porque, veja, com todas as críticas, e tem um punhado ao Biden, ele perguntou, por quê? Vocês estão querendo que continue? Tá, todo mundo critica a intervenção. Né? Aí sai e fala que não devia sair desse jeito. Então tem que voltar, porque tem muitos querendo voltar. Tem um deputado do Texas que está lá bravo, falando, e já identificaram que ele é um contractor. Né? Então, qual é? Então, eu concluo essa parte dizendo o seguinte: é, sim, um elemento que eles não querem discutir. Republicano não quer discutir, democrata não quer discutir, a opinião pública norte-americana não quer discutir, a mídia não quer discutir. Então, não é se saiu rápido, saiu o projeto Nation Building falhou ou não. A questão, para mim, é o que eles foram fazer lá. Aí é que está. Então, ou seja, a ocupação do Afeganistão é um elemento de um grande projeto que é a guerra contra o terror. Que veio o Iraque, que vieram um punhado de ações no mundo inteiro, que vários países vieram de carona com os Estados Unidos, que mudaram legislações argumentando que vai combater o terrorismo. Quer dizer, em 20 anos, a máquina militar dos Estados Unidos é muitíssimas vezes maior, mais sofisticada do que era há 20 anos. Então, os Estados Unidos cresceu com isso. É isso que precisa dizer, não é que caiu. Agora, o que eles foram fazer lá? 18 homens atacam os Estados Unidos, nenhum afegão. Primeira explicação que eles vieram. Treinou no Afeganistão. Claro, como disse um jornalista, os atentados do 11 de setembro foram planejados nos apartamentos na Alemanha e nas escolas de aviação dos Estados Unidos. E eu li o relatório da comissão que apurou o terrorismo, eles relatam até que um deles ou dois passaram pelo Brasil, dos 18. Então, não é lá. Não. Então é o seguinte, nós não vamos distinguir quem é terrorista de quem apoia terrorista ou abriga terrorista. Então, essas doutrinas continuam em vigência. Ninguém contestou. Nem o Biden, nem o Obama, nem Trump, nem o New York Times, nem o Washington. Eu não estou vendo. Ninguém, na hora de fazer o balanço, fez isso. Só está dizendo, foi mal feito Nation Building. Essa é a conversa.
Até alguns, não, foi bem feito, foi parcialmente bem feito, não foi e tal. Mas o que eles foram fazer lá, atacar o coitado do Afeganistão? O Talibã não tem nada a ver com a Al-Qaeda. Tinha. Ele abrigou a Al-Qaeda. Os Estados Unidos fez aproximar. Graças aos Estados Unidos se aproximaram. Mas o Talibã é provinciano. Nunca atacou um país, nunca saiu fora da fronteira. O Mullah Omar mudou a capital na época para Kandahar, que ele não gostava de Cabul porque tinha muita gente. De tudo quanto é lugar do mundo, ele não queria ver. Ele queria ficar lá na dele. Tribal. Claro, agora, 20 anos depois, você tem uma geração diferente. Não completamente, mas em parte tem várias tendências. Todo dia a gente pode conversar com isso, mas dentro do... Inclusive, um dirigente é filho do Mullah Omar, tem outra experiência de vida, diferente do pai. Mas tem outros grupos que continuam assim. Então, não tem nada a ver com a Al-Qaeda, tem nada a ver com o jihadismo global. Nunca tiveram. Nunca tinham feito atentado suicida na vida. Começaram a fazer em 2005, contra a ocupação norte-americana. Nunca tinham feito. Então, não tinha por que atacar o Afeganistão. Agora, que governo que ficou contra no mundo? Só do Saddam, porque sabia que depois ia ser o dele. Todos apoiaram. O Gaddafi apoiou. Lá no Oriente Médio, todo mundo apoiou. Putin apoiou a China, todo mundo, Brasil, todo mundo apoiou. Né? Todos os senadores e todos deputados votaram favorável, menos uma. Você que sabe tudo dos Estados Unidos, acho que dá, se somar tudo, acho que é 518, eu não sei. Total. Então, foi 517-1. Uma mulher negra do Partido Democrata, a Barbara Lee. Essa está limpa na história. Que foi absolutamente contrária naquele momento. O resto, eles apoiaram e deram uma carta branca para o Bush, uma autorização discricionária para o presidente dos Estados Unidos agir com a forma que ele acha mais conveniente para lidar com o terror no mundo. Que esse era o argumento. Né? Então, isso beneficiou muita gente. Então, esse projeto, ninguém está falando. Ficou a história do Talibã. Né? Mas a história do Talibã se liga da Al-Qaeda, que é do 11 de setembro. Não tinha argumento plausível assim. Nunca aconteceu isso na história do mundo. A ONU autorizou, a ONU nem falou nada, porque entenderam um absurdo completo, que foi legítima defesa. Por isso que não foi nem para o Conselho de Segurança e nem para a Assembleia Geral. Não teve discussão. A do Iraque teve, não foi apoiada, eles desrespeitaram. Do Afeganistão não teve. Não teve movimento de rua aqui no Brasil, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos. Ninguém saiu à rua. Então, houve um grande entendimento dessa mentira que o Talibã era responsável pelo 11 de setembro e que, portanto, devia invadir, ocupar o Afeganistão e aquele projeto de fazer o país à imagem e a semelhança daquilo que os Estados Unidos diz que deve ser. Mas isso é uma mentira. Um dia eu estava vendo uma dissertação de mestrado, Nation Building e tal. É mentira. É uma rubrica para passar dinheiro. Eles jogam tudo em Nation Building. Tem nada em Nation Building. O Bush ainda falou, o plano Marshall. E, aliás, gastou quase 3 vezes mais que o plano Marshall. Só que o Rumsfeld, isso está escrito, ele falando, ele mandou dar dinheiro na mão dos senhores da guerra para combater o Talibã. Deu dinheiro para os caras. Ele dizia, é o nosso exército. Quando o presidente do Afeganistão falou, não, eu quero na minha mão, ele falou, de jeito nenhum. Os senhores da guerra é como se fosse o exército americano. Então, deram dinheiro, deram arma para ele. E o senhor da guerra vai para onde? Vai para qualquer lugar também. Então, se virar uma parte contra o Talibã, uns fugiram, tem um resistindo que é filho do Massoud, que foi o líder da Aliança do Norte, está resistindo aí e tal, mas ninguém sabe. É dinheiro, roda muito dinheiro lá. Então, é mais ou menos esse imbróglio aí que está. Então, finalizando, eu não acho que os Estados Unidos saiu cambaleando. Eu gostaria de estar aqui comemorando, mas saiu intacto, tinha 2.500 homens. Em 20 anos, morreram 2.500 militares americanos. Nada, praticamente nada. Aprimorou as forças militares
E eu estou falando da perspectiva dos Estados Unidos, tá? Agora, eles vão dizer, vão deixar aquele abacaxi lá. Lá vai dar uma confusão. O Gustavo pode falar aí da Rússia, tudo. Mas isso vai dar confusão. Está cheio de grupo terrorista lá. Eles não têm... ninguém sabe se eles vão ter controle sobre esses grupos. Tem uns problemas com os uigures na China. Tem muito uigur, organização dentro do Afeganistão, aliada do Talibã. Ao mesmo tempo fizeram acordo com a China. Então, tem muita coisa por vir. E, por último, que a gente tem que fazer de olho, pouca gente está notando, a Índia. A Índia, em termos de países, né, é a mais prejudicada na história. Não provavelmente, claro, não está assistindo de mão a banana. Vamos ver o que a Índia já deve estar fazendo lá para atuar em relação a isso, porque o Paquistão... E, de outro lado, o Talibã sempre foi aliado do Paquistão de primeira hora. O Talibã era um pouquinho de pessoas e o Paquistão apoiava, porque é funcional para ele ali na região, depois a gente pode falar. Mas a ideia geral é essa. Muito bom, Reginaldo. Eu acho que você trouxe aqui para a gente o que é e por que está acontecendo tudo isso. Você traz uma perspectiva diferente do que a imprensa, de um modo geral, está retratando, né? Que fica muito sobre essas cenas, né, de uma população desolada, apavorada, temerosa, enfim, tudo isso, né? E bastante carregada em possíveis desdobramentos, né? Por exemplo, questão da violência contra as minorias e contra a população feminina, mas enfim, mas como você mesmo está dizendo, quer dizer, o país é um país que é fragmentado, né? É formado por tribos, né? Por grupos tribais, e aí a gente não conhece nada, né? Então é impressionante como a imprensa simplifica bastante as coisas, né? E não é nada disso, quer dizer, a gente teria que trazer você aqui para conversar muito mais sobre o que é o Afeganistão e falar desse conflito, ou falar do terrorismo e do contra-terrorismo com muito mais tempo aqui. Agora, eu passaria, você começou a mencionar aí o impacto, né? Então, não vou nem trazer aqui a questão dos refugiados, que é isso, o maior medo dos países ricos, ou mesmo de países ali da fronteira, né, que trazem essa questão dos refugiados em massa, e poderia reviver aqueles acontecimentos de 2015, 2016, né, que parece que está martelando aí na cabeça das lideranças europeias, né, principalmente. Mas, assim, eu acho que o importante aqui é a gente passar um pouquinho, discutir um pouquinho sobre o impacto de tudo isso, né, dessa saída agora, toda, assim, atrapalhada, como é que foi. Tudo bem, você disse que o Biden fez isso, e ele já tinha feito isso lá atrás, né, quando ele era ainda jovem, né, na saída do Vietnã, né, então ele de novo faz essa saída rápida, ele votou a favor dessa saída rápida, enfim, então ele devia saber o que ele estava fazendo, e eu concordo com você que depois de passar essas primeiras semanas aqui, que está muito, essa turbulência toda, tudo muito vivo na memória, depois isso vai se acalmar e a sociedade norte-americana vai partir para outros, os interesses deles são outros, a gente sabe hoje no momento que eles têm uma agenda aí com a tal da classe média norte-americana para cuidar, enfim. Bom, eu perguntaria ao Gustavo, qual seria o impacto, Gustavo, em termos de segurança de um Afeganistão sob esse comando, né, do Talibã, que está hoje, como é que ele vai organizar isso, a gente não sabe, né, se ele vai trazer para as mesas de negociação os demais aí, representantes, né? Agora, qual é o impacto disso para os países ali que sempre tiveram interesse, como a Rússia e a China? O Reginaldo mencionou rapidamente aqui China, talvez ele possa pegar de novo a palavra e falar depois de você sobre China, mas, assim, o que significa isso para a Rússia,
que sempre teve essa rivalidade aí forte, né, com o Ocidente, está na agenda da Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e a última fase nos remete à época em que os soviéticos, né, invadiram o Afeganistão em 79. Quer dizer, o que significa isso hoje para a Rússia? Para essa Rússia que está, né, sob esse comando, esse governo do Putin. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, e depois, se o Reginaldo quiser, ou você também quiser falar um pouquinho de China, o que significa isso para os interesses da China, já que os dois países estão na agenda dos Estados Unidos aí de estratégia de segurança. Olá, Neuza, professor Reginaldo, quem nos assiste, é um prazer estar falando aqui para o programa do INEU. Então, acho que, como o Reginaldo falou e você também falou, Neuza, acho que nesse momento temos muitas incógnitas, né, muitas incertezas, e é um pouco difícil traçar, né, alguns cenários assim com tanta certeza. Mas eu diria assim que, em geral, para a Rússia os efeitos são ambíguos, né? Acho que vai demorar um pouco para se cristalizar qual vai ser realmente, quais vão ser as consequências para a Rússia. Eu digo isso por quê? Pelo seguinte fator, porque a Rússia sempre viu essa presença dos Estados Unidos, da OTAN no Afeganistão, de uma maneira ambígua, né? De um lado, como o Reginaldo falou, Putin apoiou a invasão, a ocupação, né? Inclusive ele foi alvo de muitas críticas na Rússia por causa disso. Mas por que ele fez isso? Porque havia uma intenção da Rússia, né, bom, saindo um pouco aqui, mas desde os anos 90 a Rússia tinha um problema de separatismo na Chechênia, né? E parte desse movimento se aliou, né, aderiu a uma vertente radical do islamismo e teve algumas conexões transnacionais, inclusive no Afeganistão, né? Eram grupos que praticaram, né, diversos atos terroristas na Rússia. Então a Rússia sempre teve interesse de, a partir desse mote do combate ao terrorismo, dizer que é uma ameaça em comum, não só para a Rússia, né, mas para o resto do Ocidente, e construir uma parceria com os Estados Unidos. Então, Putin viu os atentados de 11 de setembro exatamente como uma oportunidade de a partir desse mote do combate ao terrorismo, construir uma parceria, uma aliança com os Estados Unidos aos moldes, né, do que houve na Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética e os Estados Unidos se aliaram contra Hitler, né? Isso, a diplomacia russa sempre frequentemente traça esse paralelo, né? Mas aí qual o problema? Que na Rússia também havia muita desconfiança por causa dessa presença das tropas, né, dos Estados Unidos, da OTAN no Afeganistão, que de certa maneira poderia ser um fator, né, que criaria um contrapeso à influência da Rússia naquela região da Ásia Central, né? A Rússia sempre, nesse período pós-soviético, classificou aquela região como a sua esfera de interesses privilegiados. Esse é o termo que se utilizava na Rússia. Então, a Rússia sempre via essa presença dos Estados Unidos, da OTAN ali, a partir desses dois fatores. Então, o que é que ocorre? O Reginaldo mencionou, né, a questão que desde Obama já havia sido lançado alguns movimentos, né, na direção da saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Então, a Rússia, que antes também tinha uma inimizade, via o Talibã como inimigo, inclusive o Talibã é considerado, ainda hoje, né, apesar de a Rússia ter alguma interlocução com o Talibã, mas o Talibã é considerado um grupo terrorista na Rússia, né? Então, a Rússia, vendo esse movimento de saída do Afeganistão, dos Estados Unidos do Afeganistão, ela vai se aproximar do Talibã, vai promover algumas iniciativas de consultas regionais sobre o Afeganistão, de negociações até entre grupos políticos de dentro do Afeganistão, envolvendo também o Talibã. Então, a Rússia ela tem visto o Talibã como né, como algo inevitável, né, essa ascensão do Talibã diante da fraqueza desse governo central, né, que era apoiado pelos Estados Unidos. Então, já que os americanos vão sair, o Talibã está crescendo, então a Rússia viu que era melhor falar com o Talibã e ver quais os termos que o Talibã poderia ficar, né, no poder sem que isso se constituísse como uma ameaça para a Rússia. Então, até agora, os sinais têm sido nesse sentido, né? A diplomacia russa tem até feito elogios ao Talibã, que tem conseguido manter a ordem, chamaram o Talibã, inclusive, para fazer a segurança da embaixada russa em Cabul, né? Então, e a promessa na qual a Rússia acredita é exatamente essa, que o Talibã não vai deixar, né, que no território do Afeganistão funcionem, né, grupos considerados terroristas, que poderiam se constituir como ameaça para a Rússia, né? E também tem a questão do combate ao tráfico de drogas, que aparece muito no discurso do governo russo, né? Então, no momento que a Rússia acredita que o Talibã é uma realidade inevitável, né, tomou o poder, e a Rússia apoia que haja também alguma interlocução com outros grupos internos do Afeganistão para que se forme um governo, né, com uma representatividade mais ampla, mas, por enquanto, eles veem o Talibã como um ator, né, um grupo que pode manter uma certa estabilidade,
instabilidade no sentido de que não vai permitir que o Afeganistão, né, o território afegão possa se tornar um espaço de onde possam emergir ameaças para a Rússia, na forma de grupos armados que tenham alguma articulação transnacional, né, que geralmente, né, que se assume que seja no sentido de um islamismo radical, mas que tem alguma repercussão não só para a Rússia, né, mas também para os países da Ásia Central, que alguns deles têm algumas relações de aliança com a Rússia. Né? Mas, como eu falei, eu acho que isso tudo é uma questão ainda que está se traçando. Né? Então, de certo modo, eu acho que a Rússia vê com bons olhos a saída dos Estados Unidos, já que era algo inevitável. Né? Até a gente pensar em termos mais geopolíticos, historicamente, a Rússia sempre viu o Afeganistão, né, desde que ela se expandiu para a Ásia Central, como uma espécie de um buffer, né, que, como se diz no jargão das relações internacionais, separando a Rússia, né, de outras grandes potências. Então, quando a Rússia, por exemplo, ela intervém no Afeganistão em 1979, o fator principal era exatamente esse. A liderança soviética tinha medo de que o governo socialista afegão se aproximasse dos Estados Unidos, né? Havia movimentos disso na diplomacia. Então, a Rússia, temendo esse fator, ela vai intervir, né? E isso vai continuar até hoje, como eu falei, havendo essa certa ambiguidade, um certo receio da presença dos Estados Unidos ali, mas, ao mesmo tempo, passaram a ver na liderança russa hoje que o Talibã pode, na verdade, se constituir mais como um grupo que pode prover estabilidade do que causar problemas. Né? Então, acho que vai depender agora, né, de que medida os russos vão considerar que o Talibã está cumprindo essa promessa, né, e em que medida realmente vai haver uma estabilidade, já que, como o Reginaldo falou, há diversos grupos internos no Afeganistão que podem vir a resistir, então, de certo modo, prolongando, né, o quadro de guerra civil. Então, acho que a questão principal para a Rússia é ver como é que vai se desdobrar esse cenário, que ainda, como eu falei, eu acho que está muito cedo, né, para traçar um cenário assim, mais claro do que pode acontecer no Afeganistão nos próximos meses, nos próximos anos. Mas acho que, em resumo, é basicamente isso. Uma coisa que foi importante ali em toda a região, inclusive para a Rússia e para o Irã, foi a entrada do Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico do Khorassan. E ele deu um trabalhinho lá, viu? Tanto é que, naquele momento, os russos, por esse motivo que o Gustavo falou, né, reavivou, né, a questão da Síria, Estado Islâmico na Síria, a conexão com esses grupos, e o Irã, evidentemente, que é outro inimigo Irã. Então, e o Estado Islâmico, eu coloquei no passado, mas não vamos colocar. Há possibilidades deles voltarem. Né? Há outros grupos ali. Ele teve uma certa aceitação em grupos radicais no Afeganistão, fizeram atentados e uma coisa sui generis naquele momento, juntou o governo afegão, o Talibã e os Estados Unidos contra o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é unanimidade, né? E eles podem votar. Quer dizer, pode ter grupos que desmembram dele, tem uma dezena de grupos que pode aparecer ali. Então, isso também acelerou essa ideia de que o Gustavo mencionou, que são as duas coisas: tirar os Estados Unidos e o Talibã dá mais estabilidade na região. Eu acho que essa questão que vocês colocam, né, do interesse da Rússia e de outros países de estabilidade, né, quer dizer, teria um interesse aí por conta desse poder que eventualmente pode se comprovar aí na atuação do Talibã para conter, né, essa estabilidade, né? Quer dizer, manter uma estabilidade esperada. E aí, para os interesses da China, essa questão que você traz agora do Estado Islâmico, quer dizer, a gente tem que pensar que a China, claro, tem os interesses econômicos dela na região, a Ásia Central é fundamental, né, para todo esse projeto econômico aí, mega projeto da China, mas tem uma questão também de segurança, né, que envolve aí a província de Xinjiang, né, com a presença dos grupos extremistas, né, que vocês citaram aí, os uigures, né, então, quer dizer, esse mesmo interesse que a Rússia estaria tendo em manter conversações com o Talibã, seria uma tolerância, né, também poderíamos aplicar isso, entender isso também da parte da China? Eu acho que, em parte, a China não tem o perfil
histórico de intervenção em lugar nenhum, né? Obviamente, fora do seu país, ali na região. Diferente da Rússia, que teve toda a guerra e sempre está. Então, a China tem interesses, como sempre, muito pragmáticos, etc. Mas a questão do uigur não é só a questão física da fronteira, né? Que ali é difícil também, é um lugar difícil de acesso tudo. Mas é que, durante esses anos, há uma comunidade uigur no Afeganistão. Há membros do uigur lá que estabeleceram família e que têm relação com as organizações que lutam pela libertação da região e são aliados do Talibã. Tanto é que a primeira conversa até foi em aberto, saiu na imprensa, do diplomata chinês, embaixador disso aqui, com o Talibã, foi assim, segura esse pessoal aí, hein? O Talibã está falando para todo mundo, está tudo tranquilo, né? Você tinha falado da Al-Qaeda, eles nunca abandonaram a Al-Qaeda, eles estão dizendo que a Al-Qaeda não é terrorista. E que tranquilo, a Al-Qaeda não vai atacar ninguém, o uigur não vai atacar ninguém vai atacar ninguém. Essa é a fala deles, né? Tem o Talibã paquistanês, que também é outra coisa, né? Então, a fala foi essa com a China. Vamos ver, né? Eles estão... essa é uma aposta na moderação, né, deles. Por outro lado, eu nem estou dizendo de intencionalidade, de capacidade. Se eles vão ter essa capacidade para controlar esses grupos quando ele quiser. Acho que a palavra-chave é a questão da transnacionalidade, né? Que tem tanto no caso da China como no caso da Rússia, né? A Geraldo mencionou a questão do Estado Islâmico, né, na região do Coração. Então, a diferença, que se diz pelo menos, né, que se tem a narrativa principal é essa, né, de que o Talibã já não teria, né, como a Geraldo falou também na fala dele anterior, que o Talibã não tem os objetivos, né, políticos dele se restringem ao território do Afeganistão, construir um Estado ali dentro, mas dentro daquelas fronteiras. A diferença do que teria, por exemplo, o Estado Islâmico naquela região do Coração, ou então esses grupos uigures, né, que o Reginaldo falou, que poderiam ter alguma conexão transnacional dentro da China, né? Então, também não sou especialista na China, mas acredito que eles podem também estar vendo exatamente por essa perspectiva, né, que é muito parecido com o que a Rússia e também os outros estados da Ásia Central, né, da vizinhança, podem estar vendo, né, o cenário que está se desenhando hoje no Afeganistão. Mas, a princípio, acho que essa questão para a segurança, como você falou, Neuza, o principal é pensar nos efeitos transnacionais, e a aposta que tem sido feita é exatamente essa, né, de que o Talibã vai se restringir seus objetivos políticos ao Afeganistão e vai conseguir controlar grupos que tentem fazer do Afeganistão uma base, né, para atuar em outros territórios. A questão, como já falou exatamente, será que eles vão ter, primeiro, a intenção e, segundo, a capacidade, né, de cumprir essas promessas que eles vêm dando para vários atores externos interessados no Afeganistão. Muito bem, gente. Eu estou aqui muito contente de vocês terem aceitado o convite, né? Super agradecida. A conversa, né? O assunto é muito complexo. Enfim, bom, vamos encerrando por aqui. A gente, de fato, poderia ficar conversando por um tempo muito maior, mas por hoje nosso tempo aqui acabou. Eu agradeço demais, mais uma vez, a presença de vocês aqui, agradeço a todos que nos assistem aqui no programa, que tem dado uma força para a gente, e eu vou dizer para o nosso público aqui, se vocês gostaram aqui desse programa, apertem ali o joinha para a gente, isso ajuda, compartilhem o vídeo e continuem com a gente. E eu conto com a audiência de todos que estão aqui com a gente. E até lá, então.